Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do canal sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes eletrônicos que ou se tornaram obsoletos por completo, não se acha mais, ou então ainda são usados, porém em muito menor quantidade do que há 30, 40, 50 anos atrás. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma válvula extremamente interessante, que eram as válvulas, ou são as válvulas olho mágico, Magic Eye. Essas válvulas Magic Eyes, na verdade, elas são formadas por dois triodos, ou seja, é um duplo triodo, dois triodos no mesmo vidro, sendo que a placa de um dos triodos, essa placa aqui, tá vendo? Ó, é recoberta por uma substância chamada fósforo. O fósforo é uma substância que acende quando é atingido por um feixe de elétrons. Ele funciona mais ou menos como funcionam os fósforos dos tubos e raios catódicos. Tá, pessoal? Os televisores antigos, televisores de tubo, o tubo é recoberto com uma camada de fósforo. E essa válvula também, a placa de um dos triodos é recoberta por uma camada de fósforo. Tá? Muito bem, então como é que funciona aqui? Na verdade, o olho mágico, ou Magic Eye original, é esse que tinha a placa em cima. Aqui, ó, tá vendo? Ó? E era redondinha, parecia um olho mesmo, tá? Agora, depois desse olho mágico, que era o original, surgiram outros Magic Eyes, que aí na verdade já eram mais usados como indicadores de nível de som, como VU, né? Então essas válvulas aqui passaram a ser utilizadas atualmente como VU de aparelhos de som, a válvula, tá, pessoal? Apesar que você pode usar ela também como um VU de um aparelho de som transistorizado, basta você fazer uma adaptação lá no circuito. Porque originalmente a Magic Eye era usada para você ver o nível que uma emissora estava sintonizada. Ou seja, se uma emissora tivesse bem ou mal sintonizada. Uma emissora de rádio, por exemplo, né? Então, olha só como é que funcionava. Aqui eu tenho um circuito de uma Magic Eye. Tá vendo? Dessas que tem a placa em cima, que parece um olho mesmo. Tá? Então, como é que funciona? Aqui eu tenho dois triodos dentro da válvula. O catodo é comum para os dois triodos. A placa do primeiro triodo era ligada internamente direto na grade do segundo triodo. E a placa desse triodo era essa placa redondinha que ficava em cima, que parecia um olho. Tá, pessoal? E aqui era a polarização. O resistor polarizava a placa do primeiro triodo para amplificar, né? O primeiro triodo era um amplificador, basicamente, né? E a placa do segundo triodo ia ligado direto no mais B, porque era a placa que tinha essa substância fósforo, tá? Então, qual que é a ideia? Aqui eu tenho uma bobina de FI e aqui o circuito que extrai o sinal de FI. Isso aqui eu já expliquei na aula sobre radioválvula, né? Esse circuito aqui, ele extrai a parte de baixo do sinal de FI, que é onde está um dos áudios. Consequentemente, nesse ponto aqui do controle automático de volume, se uma emissora estiver bem sintonizada, a tensão aqui é bem baixa. Se uma emissora estiver mal sintonizada, a tensão aqui fica mais alta. Entenderam isso ou não? Então, como a gente pega a parte de baixo do sinal de FI, se a emissora está bem sintonizada, o sinal de FI é mais forte e a tensão aqui fica menor, fica mais negativa. Agora, se a emissora está mal sintonizada, o sinal de FI é mais fraco e a tensão aqui aumenta. Então, o que acontece? Quando uma emissora está bem sintonizada, a tensão aqui fica baixa. Daí essa tensão baixa vai na grade da primeira válvula, do primeiro triodo. Ele conduz menos, passa pouca corrente por aqui e a tensão da placa dela aumenta. Ora, se passa pouca corrente dentro da válvula, a tensão da placa fica alta. Se a placa fica alta, a grade de controle do segundo triodo fica alta. Daí ela deixa passar muitos elétrons do catodo. E como chega bastante elétrons na placa, ela acende todinha. Tá vendo, pessoal? Ela fica toda acesa, porque chegou bastante elétrons aqui na placa. Agora, então quer dizer que quando a emissora está bem sintonizada, a tensão muito baixa aqui, a placa acende toda, fica toda acesa. Agora, se a emissora está mal sintonizada, a tensão aqui fica um pouco mais alta. Se a tensão dessa grade aqui fica alta, passa mais corrente aqui dentro da válvula e a placa diminui a tensão. Se a placa diminui a tensão, a grade da outra válvula diminui a tensão, ela deixa passar menos elétrons. Menos elétrons chegando na placa, forma-se uma sombra aqui na placa, tá vendo? Uma parte apagada. Perceberam isso? Então quer dizer que quando uma emissora está mal sintonizada,
a placa do olho mágico recebe menos corrente e, consequentemente, forma uma sombra. Então, qual que é a ideia? Aqui, emissora mal sintonizada, com chiado e tudo, e aqui emissora bem sintonizada, que é esse caso aqui. Tá? Muito bem. Só que a Magic Eye era usado antes como indicador de sintonia, que é esse caso aqui, essas que tinha aquela placa redonda em cima que parecia um olho mesmo. Essas daqui que já são mais, elas já são usadas em amplificadores de áudio, elas mostram o nível de amplificação do sinal, o nível de som. Como é que elas funcionam? Mesma coisa. A gente pega uma parte do amplificador, retifica e filtra a tensão. Aqui, ó, aqui eu tenho a válvula olho mágico, a Magic Eye. Aqui é a mesma coisa, duas grades. Só que aqui a segunda grade está ligada ao catodo em vez da placa, como aqui em cima, tá vendo? Aqui é catodo que vai ligado. Ah, tá vendo um eletrodo aqui diferente que não tinha nessa válvula aqui, ó? Esse eletrodo é um eletrodo de concentração dos elétrons, do feixe de elétrons, para que ele possa cobrir toda a área da placa, tá, pessoal? Então esse eletrodo aqui faz com que os elétrons possam cobrir toda a área dessa segunda placa, tá, pessoal? É um eletrodo de organização dos elétrons ou de concentração para que eles cubram toda a área da placa. Muito bem. Então percebam que aqui eu tenho um retificador e um filtrinho que vai pegar o sinal de áudio que tem nesse transistor. Se o sinal de áudio for forte, eu vou ter uma tensão bem negativa aqui, ó. Uma tensão bem negativa porque o diodo retifica a parte negativa do áudio. E tensão bem negativa nessa grade significa catodo ficar mais positivo. E essa outra grade ficar positiva também. Se essa grade ficou positiva, os elétrons serão atraídos por ela e vão chegar até a placa e cobrir uma maior área possível da placa, passando pelo eletrodo de organização. Tá, pessoal? Então sempre que a tensão aqui nessa grade for negativa, a outra fica positiva, né? Porque o catodo fica positivo, aqui fica positivo também. Daí essa grade aqui atrai os elétrons para que ele cubra uma maior área possível da placa, passando pelo eletrodo de organização. Se o sinal de áudio é fraco, a tensão aqui vai ficar menos negativa, vai ficar um pouco maior. Se a tensão fica menos negativa, significa catodo mais negativo. E se catodo mais negativo, essa grade fica mais negativa também. Ela deixa passar menos elétrons, chega menos elétrons na placa e aí ela acende uma área menor aqui da placa. Fica uma área menor acesa e uma área de sombra maior. Perceberam isso, pessoal? Então, a quantidade de elétrons que chega na placa depende da tensão aplicada na primeira grade. Se a tensão na primeira grade diminui, passa mais corrente, chega mais corrente na placa da segunda válvula. Se a grade da primeira válvula aumenta a tensão, chega menos elétrons na placa da segunda válvula. Tá, pessoal? Esses dois triodos aqui funcionam um ao contrário do outro. Se você aumenta a tensão na grade de um, a grade do outro diminui. Se você diminui a grade do primeiro, a grade do segundo aumenta. Tá, pessoal? E assim que ela funciona, assim que ela controla o fluxo de corrente que vai chegar nessa placa aqui, consequentemente a área que ela vai acender, tá, pessoal? Então aqui a válvula Magic Eye está funcionando como um VU. Eu tenho para mostrar para vocês aqui, pessoal. Olha só. Primeiramente eu vou mostrar aqui uma Magic Eye usada como circuito de aqui, ó, um circuito de sintonia mesmo. Olha só. Olha lá, emissora mal sintonizada, tá vendo? Ó? Olha lá. E a emissora melhor sintonizada. Tá vendo como ela acende uma área maior? Olha lá, tá vendo? Aqui a Magic Eye, que é usada como sintonia. Tá? E aqui tem um site super interessante. Esse site aqui chama-se... tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. nixkits.eu, que é de Europa, né? Muito bem, vou deixar na descrição esse site aí. Aqui, ó, aqui tem vários tipos de Magic Eye, com as placas diferentes. Lembrando que a placa pertence ao segundo triodo, tá, pessoal? Olha só que interessante, cada uma de um jeito. Aqui, ó, PM84, a PM84, M800, o M85, o M83 e a 6E1P, tá? Aqui elas funcionando, olha só, que interessante. Tá vendo? Então aqui elas são usadas como VU mesmo.
aqui outros tipos, tá vendo? Ah, cara, super interessante essas válvulas. E aqui, como eu falei, elas estão sendo usadas como indicadores de nível de volume. Perceberam que quando o volume é mais forte, o som é mais forte, mais intenso, ela acende uma área maior da placa. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona a válvula Magic Eye. Duplo triodo. O segundo triodo tem uma placa de fósforo. E o segundo triodo é que controla quanto daquele fósforo vai acender baseado na tensão que chega no primeiro triodo. Uma tensão sempre negativa, tá? Quanto mais negativa no primeiro triodo, mais acende a placa do segundo. Quanto menos negativo o primeiro, menos acende a placa do segundo. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal. Botãozinho vermelho aí. Assine o canal, inscrevam-se no canal. Espero vocês aqui para um próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. Até a próxima.